Olá, meu nome é Thales e eu estou aqui para apresentar o projeto de pesquisa da Mata Grossa, Lagoa, Pedreira e Cerâmica, Imaginário sobre a transformação de paisagens entre os Tapeba, orientado pela professora Cristiane Portela, do Departamento de História. Esse projeto está vinculado a um projeto de iniciação científica um pouco mais amplo, que também é sobre a comunidade dos Tapeba, que envolve outras duas pesquisadoras, né? E tudo orientado pela professora Cristiane Portela. Pensando um pouco então na comunidade Itapeba, é localizada em Caucaia, no Ceará, na zona metropolitana de Fortaleza. É, portanto, uma comunidade em contexto urbano. Nessa imagem fica perceptível, por exemplo, a figura da cerâmica e da pedreira na localidade dos Tapeba, que é um elemento muito importante para a cultura deles, inclusive. Bom, acerca da metodologia. O nosso trabalho é um trabalho de história oral. Em grande medida, a gente segue os trabalhos do professor José Carlos Sebe Bonmeiri, especialmente o trabalho dele de 2020. Nós fizemos reuniões e entrevistas online, ao passo que em outro momento também foi possível fazer entrevistas em campo e capturas de imagens, em especial para o meu trabalho, imagens das paisagens da comunidade. Isso traz um caráter de hibridismo para o nosso trabalho, por conta da pandemia de Covid-19, né, então tivemos trabalhos híbridos. Em algum momento, as entrevistas e as reuniões tiveram que ficar restritas ao âmbito online, e em outros momentos foi possível ir à comunidade e fazer o trabalho presencialmente. Uma outra estratégia muito importante utilizada pelo nosso projeto são os ativadores de memória, que é uma estratégia que a gente usa para reavivar as memórias das pessoas com quem a gente conversa. Ele normalmente é inserido no roteiro da nossa entrevista e ele vem no sentido de gerar uma narrativa que vai acabar guiando a entrevista. Em grande parte, nós usamos fontes históricas pesquisadas no Armazém Memória e, da minha parte, eu procurei especialmente imagens de paisagens para justamente tentar trazer essas narrativas sobre a modificação que aconteceu no espaço, nas áreas que antes eram o que eles chamam de Mata Grossa e depois foram modificadas, ou que muitas vezes até se mantiveram. Essas imagens aqui, por exemplo, são interessantes para pensar a questão da manutenção. Então, para além da modificação e aproximação da zona urbana da comunidade, existiram sim espaços que foram mantidos. A exemplo dessa fonte aqui que trata da localidade da Lagoa dos Tapeba, que em alguma medida foi preservada. Um outro momento importante foi quando nós tivemos a oportunidade de ir ao Encontro Nacional de História Oral, que foi feito no Rio de Janeiro, e lá nós tivemos a oportunidade de apresentar os nossos projetos, cada um na sua linha de pesquisa, e ouvir também de outras pessoas que têm contato com o trabalho de história oral e produzem esse tipo de história. Pensando nessa questão da pandemia e dos futuros possíveis, foi interessante para adquirir novas experiências e pensar melhor a nossa prática e contribuir também para o aprimoramento do nosso trabalho. Bom, uma parte muito importante do trabalho são os interlocutores, e aqui eu trago o destaque de dois, a dona Raimundinha e o seu José Soares, dona Raimunda à esquerda e o seu José Soares à direita, e eles são figuras muito importantes para o trabalho, porque foi a partir deles que nós podemos desenvolver as narrativas, buscar então os conhecimentos tradicionais da comunidade, e nesse caso aqui especificamente destaca-se as diferentes visões que cada um tem. Ao passo que a dona Raimundinha tem uma visão um pouco mais ligada à cosmologia, o seu Zé tem uma visão mais voltada para as questões cronológicas e históricas. Então, diferentes visões acerca das paisagens numa mesma comunidade. Bom, para finalizar, a conclusão da minha linha de pesquisa foi que existe um processo então de reinvenção e reinterpretação desses espaços que foram modificados de acordo com a vivência Tapeba e a aproximação da cidade desse território. Então, o que antes era Mata Grossa pode depois tornar-se pedreira, cerâmica e, posteriormente, uma lagoa ou um elemento narrativo na cultura Tapeba. E acerca dos planos futuros para o nosso projeto, há uma ideia de um novo projeto de PIBIC que tem o objetivo de trazer a produção de mapas dessas localidades, desses lugares caros para a cultura Tapeba, uma produção de mapas junto à comunidade, para que possa então ter esse diálogo.